Você acreditaria se eu te dissesse que uma faxineira humilde foi humilhada por um bilionário arrogante, mas, ao sentar em frente a um piano de milhões de reais, ela fez algo que ninguém jamais imaginou? Essa história vai te emocionar do começo ao fim e te mostrar que o verdadeiro talento não pode ser comprado. Mas antes de começar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E claro, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias surpreendentes que vão prender a sua atenção até o último segundo. Na cobertura mais cara da Avenida Paulista, uma festa de gala estava em pleno andamento. Era dezembro de 2023 e Rodrigo Almeida Neto celebrava mais um ano de recordes em seus negócios. Aos 35 anos, ele era dono do maior conglomerado de tecnologia da América Latina, com patrimônio estimado em 25 bilhões de reais. Rodrigo não era apenas rico, era cruel. Ele havia construído sua fortuna destruindo concorrentes menores, demitindo milhares de funcionários para aumentar lucros e humilhando publicamente qualquer um que ousasse questioná-lo. Para ele, pobres existiam apenas para servir os ricos e não mereciam nem sequer respeito básico. A festa reunia 200 convidados da elite brasileira, políticos, empresários, celebridades. Todos ali sabiam que estar nas graças de Rodrigo significava prosperidade, mas cair em seu desfavor era sinônimo de ruína total. No centro do salão principal, um piano de cauda Fazioli F308 de 400 mil euros dominava o ambiente. Era uma peça rara, uma das apenas 50 unidades existentes no mundo. Rodrigo havia comprado especificamente para aquela festa, não por amor à música, mas para exibir sua riqueza. Este piano, anunciou Rodrigo aos convidados, com uma taça de champanhe Dom Pérignon de 1996 na mão, foi tocado pelo próprio Lang Lang em Milão. Custou mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Os convidados riram e aplaudiram, mas Rodrigo não havia terminado. É claro que instrumentos assim não foram feitos para mãos comuns. Apenas verdadeiros artistas deveriam tocá-lo. Naquele momento, como se o destino estivesse orquestrando a situação, a porta de serviço se abriu discretamente. Era a hora da troca de turno da equipe de limpeza. Rosa Santos, 42 anos, entrou discretamente pela porta de serviço carregando seus equipamentos de limpeza. Ela trabalhava para a empresa terceirizada responsável pela manutenção do prédio há 8 anos, sempre no turno da noite para não incomodar os moradores ricos. Rosa era uma mulher pequena, de mãos calejadas pelo trabalho pesado, usando um uniforme azul desbotado que já havia visto dias melhores. Seus cabelos estavam presos em um coque simples, e ela caminhava com a postura curvada de quem passou a vida inteira abaixando a cabeça para patrões arrogantes. O que ninguém naquela festa sabia é que Rosa carregava um segredo que mudaria tudo naquela noite. Rosa havia nascido em uma família de músicos em Recife. Seu pai, Severino Santos, era um pianista clássico formado pelo Conservatório de Paris nos anos 70. Sua mãe, Carmen, era violinista da Orquestra Sinfônica de Pernambuco. Rosa cresceu cercada pela música mais refinada que existia. Aos 5 anos, Rosa já tocava peças de Chopin com perfeição. Aos 10, dominava Bach, Beethoven e Mozart. Aos 15, era considerado um prodígio, com técnica superior a pianistas profissionais com décadas de experiência. Seus pais sonhavam em levá-la para estudar na Europa, mas em 1997, quando Rosa tinha 16 anos, uma tragédia mudou tudo. Severino foi diagnosticado com câncer no pâncreas. O tratamento custava uma fortuna que a família não tinha. Rosa abandonou os estudos musicais e começou a trabalhar para ajudar a pagar as despesas médicas. Limpeza, vendas, qualquer coisa que pudesse render dinheiro. Mas não foi suficiente. Severino morreu em 1999, deixando a família endividada. Carmen entrou em depressão profunda e nunca mais conseguiu tocar violino. Rosa assumiu totalmente o sustento da casa, trabalhando em 3 empregos diferentes.
A música se tornou apenas uma lembrança dolorosa de um sonho que nunca se realizaria. Durante os 25 anos seguintes, Rosa não tocou um piano sequer uma vez. Sempre que via um instrumento, lembrava do pai, da mãe quebrada, dos sonhos destruídos pela crueldade da realidade. Naquela noite de dezembro de 2023, quando Rosa entrou na cobertura de Rodrigo Almeida Neto, ela imediatamente viu Fazioli no centro do salão. Seu coração disparou. Era o piano mais lindo que já havia visto, mais majestoso até que os instrumentos do conservatório onde seu pai havia estudado. Por um momento, Rosa se esqueceu de onde estava. Seus pés se moveram automaticamente em direção ao piano, como se fossem atraídos por uma força magnética. Suas mãos, mesmo calejadas e machucadas pelo trabalho pesado, lembraram a sensação das teclas. Oi, você aí. A voz áspera de Rodrigo cortou o transe de Rosa como uma lâmina. Toda a festa se virou para olhar. 200 pares de olhos da elite brasileira se fixaram na faxineira humilde que ousara se aproximar do piano sagrado. O que você pensa que está fazendo? Perguntou Rodrigo, caminhando em direção a Rosa com passos firmes e expressão de nojo. Este piano custa mais que sua casa, sua rua inteira. Rosa tentou se explicar. Desculpe, senhor, eu só... Você só o quê? Achou que podia tocar. Rodrigo riu alto e todos os convidados o acompanharam. Uma faxineira que mal deve saber ler, querendo tocar um Fazioli. A humilhação era pública e cruel. Rosa sentia o rosto queimar de vergonha, mas algo em seu íntimo se rebelou. Pela primeira vez em 25 anos, ela levantou o olhar e encarou diretamente seu algoz. Eu sei tocar piano. Sim, senhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo não conseguia acreditar que uma simples faxineira havia ousado contradizê-lo publicamente. Você sabe tocar piano, repetiu ele, com sarcasmo venenoso. Que comédia! Então prove. Rosa hesitou. Não tocava há décadas. Suas mãos não eram mais as mesmas. Mas a humilhação havia acordado algo que ela pensava estar morto para sempre. Se você conseguir tocar esse piano, declarou Rodrigo em voz alta para todos ouvirem, eu me caso com você. A risada coletiva ecoou pela cobertura. Era a piada mais cruel que poderiam imaginar. Um bilionário se casando com uma faxineira se ela conseguisse tocar piano. Rosa caminhou lentamente até o piano, cada passo sendo acompanhado por murmúrios maldosos dos convidados. Algumas pessoas já estavam filmando com seus celulares, ansiosas para registrar a humilhação que estava por vir. Isso vai viralizar, sussurrou uma socialite. Coitada da mulher, não sabe ridículo que vai passar. Rodrigo se posicionou ao lado do piano, sorrindo com crueldade. Vamos, então, toque alguma coisa. Que tal? Sei lá. Parabéns para você? Deve ser sobre o seu nível. Mais risadas ecoaram pelo salão. Rosa se sentou no banco do piano. O Fazioli era ainda mais impressionante de perto. As teclas de marfim reluziam sob as luzes dos lustres. Rosa fechou os olhos. Pela primeira vez em 25 anos, colocou as mãos sobre um teclado. O momento que seus dedos tocaram as teclas foi como um choque elétrico. Memórias que ela havia enterrado profundamente começaram a emergir como ondas. As aulas com o pai, as tardes praticando bar, o sonho de tocar nos grandes palcos da Europa. Estamos esperando, ironizou Rodrigo. Ou você esqueceu como se faz? Rosa abriu os olhos. Havia lágrimas em seu rosto, mas não eram lágrimas de vergonha. Eram lágrimas de reencontro. Reencontro com uma parte dela mesma que havia sido sepultada pela necessidade de sobreviver. Meu pai, disse ela em voz baixa, sempre me dizia que a música não existe nas mãos, mas na alma, e que uma alma musical nunca morre, apenas dorme. Rodrigo revirou os olhos. Que poético! Agora toque logo para acabarmos com essa palhaçada. Rosa respirou fundo.
Suas mãos encontraram posição sobre as teclas. Por um momento, ela hesitou. 25 anos sem praticar. Será que ainda conseguiria? Então ela lembrou das palavras de Severino. Rosa, minha filha, quando você tocar, não toque para impressionar ninguém. Toque para curar. Toque para contar sua história. Toque para que sua alma fale diretamente com as almas que estão ouvindo. Rosa começou com uma nota simples, depois duas, depois um acorde. E então aconteceu o milagre. Seus dedos lembraram. Não apenas lembraram, eles despertaram com uma força e precisão que pareciam sobrenaturais. Rosa começou a tocar o Claro de Lua de Beethoven, mas não era uma execução comum. Era como se 25 anos de dor, sacrifício e lágrimas engolidas estivessem sendo canalizados através das teclas. Cada nota contava uma história. A primeira frase musical falava da menina prodígio que sonhava com palcos europeus. A segunda frase narrava a tragédia da doença do pai. O desenvolvimento da peça retratava os anos de trabalho pesado, de sonhos abandonados, de uma alma musical sendo forçada ao silêncio. As risadas dos convidados começaram a morrer. Um por um, eles perceberam que estavam presenciando algo extraordinário. Rosa não estava apenas tocando piano, ela estava derramando sua alma através da música. Cada acorde ressonava com uma emoção tão pura e intensa que era impossível não se emocionar. Rodrigo parou de sorrir. Pela primeira vez na vida, ele estava ouvindo música de verdade, não apenas notas organizadas, mas uma comunicação direta entre almas. A peça evoluiu para algo ainda mais impressionante. Rosa começou a improvisar, misturando Beethoven com elementos de música nordestina que havia aprendido na infância. O resultado era único, impossível de classificar, mas absolutamente hipnotizante. Quando Rosa terminou de tocar, o silêncio na cobertura era total. 200 pessoas da elite brasileira estavam completamente mudas, processando o que acabaram de presenciar. Rodrigo Almeida Neto, pela primeira vez em sua vida adulta, não sabia o que dizer. A simples faxineira havia tocado com uma maestria que ele nunca havia ouvido, nem mesmo nos concertos mais caros se frequentava para impressionar clientes. Como você aprendeu a tocar assim? Perguntou ele, com a voz trêmula. Rosa se levantou do piano, limpando as lágrimas do rosto com o dorso da mão. Meu pai era Severino Santos. O nome não significava nada para a maioria dos presentes, mas uma mulher mais velha no fundo do salão soltou um grito abafado. Severino Santos, o pianista de Pernambuco. Era Márcia Pinheiro, crítica musical do estado de São Paulo, uma das poucas pessoas ali que realmente entendia de música clássica. Vocês não fazem ideia do que acabaram de presenciar, disse Márcia, caminhando em direção ao piano. Severino Santos foi um dos maiores talentos pianísticos que o Brasil já produziu. Estudou no Conservatório de Paris. Tocou com as melhores orquestras da Europa nos anos 70 e 80. Rosa confirmou. Ele morreu em 1999. Câncer. Márcia continuou. Severino tinha uma filha, uma menina que diziam ser ainda mais talentosa que ele. Mas ela desapareceu do mundo musical no final dos anos 90. Ninguém sabia o que havia acontecido. Todos olhavam para Rosa com uma expressão completamente diferente agora. Não era mais uma simples faxineira. Era a filha perdida de uma lenda da música brasileira. Você é Rosa Santos, disse Márcia, quase sussurrando. A Rosa Santos. Meu Deus! Você tinha apenas 16 anos quando desapareceu. Todos os críticos musicais do país falavam sobre você. Diziam que seria a maior pianista da história do Brasil. Rodrigo estava atordoado. Mas você é faxineira. Porque meu pai morreu e alguém precisava pagar as contas, respondeu Rosa com simplicidade devastadora. A música não põe comida na mesa quando você não tem dinheiro para estudar, para se apresentar, para competir com pessoas que nasceram ricas.
A verdade era como um tapa na cara de todos os presentes. Eles estavam vendo com os próprios olhos como o talento podia ser desperdiçado pela desigualdade social, como sonhos podiam ser destruídos pela necessidade básica de sobreviver. Mas Rosa não havia terminado. Ela olhou diretamente para Rodrigo. O senhor disse que se eu tocasse piano, se casaria comigo. Foi na brincadeira, para me humilhar, mas eu tenho uma proposta séria para fazer. Rodrigo engoliu seco. Que proposta? Eu não quero me casar com o senhor. Não quero seu dinheiro. Não quero sua vida de luxo. Mas quero algo que só o senhor pode me dar. O que? Rosa expirou fundo antes de continuar. Quero que o senhor use sua influência e sua fortuna para criar uma fundação de música clássica. Uma fundação que identifique talentos musicais em comunidades pobres e dê a eles oportunidade que eu nunca tive. A proposta deixou todos boquiabertos. Quantas pessoas como eu existem por aí? Senhor Rodrigo, quantos Mozarts estão trabalhando como faxineiros, como pedreiros, como vendedores, porque nunca tiveram a chance de desenvolver seu talento? Quantas sinfonias estão sendo perdidas porque seus compositores precisam escolher entre música e sobrevivência? Rodrigo estava visivelmente abalado. A performance de Rosa havia despertado algo nele que estava adormecido há décadas, uma humanidade que havia sido sufocada pela ganância. E se eu criar essa fundação? Perguntou ele lentamente. Você aceitaria dirigir o programa de identificação de talentos? Rosa sorriu pela primeira vez na noite. Eu aceitaria, mas com uma condição. Qual? A primeira bolsa integral da fundação vai para uma menina de 15 anos da cidade Tiradentes que eu conheço. Ela toca violino em uma caixa de sapatos que encontrou no lixo, mas tem mais talento natural que qualquer músico que o senhor já ouviu. Nos dias que se seguiram àquela noite transformadora, a história de Rosa Santos se espalhou pelos jornais e redes sociais. Mas havia muito mais para contar sobre sua jornada do que o público imaginava. Rosa havia omitido parte crucial da verdade naquela noite na cobertura de Rodrigo. Ela não havia apenas desaparecido do mundo musical em 1997. Na verdade, ela havia recebido uma bolsa integral para estudar no Conservatório de Paris, a mesma instituição onde seu pai havia se formado. A carta de aceitação chegou exatamente uma semana após o diagnóstico de câncer de Severino. Rosa tinha 16 anos e estava diante da escolha mais difícil de sua vida: realizar seu sonho ou ficar para cuidar da família. Vai, minha filha, havia dito Severino, já enfraquecido pela quimioterapia. Este é seu destino. Sua mãe e eu daremos um jeito. Mas Rosa viu medo nos olhos dos pais. Viu a pilha de contas médicas sobre a mesa da cozinha. Viu Carmen chorando escondida no banheiro, pensando que ninguém estava vendo. Na noite anterior à viagem para Paris, Rosa tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela rasgou a passagem de avião e queimou a carta de aceitação do conservatório. Não vou, anunciou na manhã seguinte. Meu lugar é aqui. Severino ficou furioso. Rosa, você está cometendo o maior erro da sua vida. Esta oportunidade não vai aparecer novamente. Pai, algumas coisas são mais importantes que sonhos pessoais. Família é uma delas. Durante os 2 anos seguintes, Rosa trabalhou durante o dia e cuidava do pai durante a noite. Ela vendia sanduíches na rua de manhã, fazia faxina à tarde e passava as madrugadas no hospital, fazendo companhia a Severino durante as sessões de quimioterapia. O que poucos sabiam é que Rosa continuou praticando piano durante esse período. No hospital onde Severino fazia tratamento, havia um piano antigo na capela. Rosa pedia permissão para tocar nas madrugadas, quando não havia ninguém por perto. Ela tocava para os pacientes internados que não conseguiam dormir. Tocava para os familiares que passavam noites inteiras em vigília. Tocava para os médicos e enfermeiros exaustos após plantões de 24 horas. A música de Rosa se tornou lenda no hospital.
Pacientes em estado terminal relatavam que suas melodias traziam paz nos últimos momentos. Famílias em luto encontravam conforto nas harmonias que flutuavam pelos corredores na madrugada. Dr. Alberto Mendes, o oncologista responsável pelo tratamento de Severino, ficou tão impressionado com o efeito terapêutico da música de Rosa que começou a documentar os resultados. Pacientes que ouviam Rosa tocar respondiam melhor aos tratamentos, tinham menos episódios de depressão e apresentavam maior tolerância à dor. Rosa, disse-lhe certa noite, você tem um dom que vai muito além da técnica musical. Você cura pessoas através da música. Mas em janeiro de 1999, Severino perdeu a batalha contra o câncer. Suas últimas palavras para Rosa foram: prometa que um dia você voltará a tocar nos grandes palcos. Prometa que não vai desperdiçar o dom que Deus te deu. Rosa prometeu, mas era uma promessa que ela não sabia como cumprir. Após a morte do pai, Carmen entrou em colapso emocional completo. Ela não conseguia mais trabalhar, não conseguia sair de casa, não conseguia nem mesmo cuidar de si mesma. Rosa assumiu totalmente a responsabilidade financeira da família. Durante 10 anos, Rosa trabalhou em 3 empregos diferentes para sustentar a mãe e pagar as dívidas médicas deixadas pelo tratamento de Severino. Ela acordava às 4 horas da manhã para fazer faxina em escritórios, trabalhava como vendedora em uma loja durante o dia e limpava restaurantes durante a noite. Em 2009, Carmen morreu de tristeza, literalmente. Os médicos disseram que foi ataque cardíaco, mas Rosa sabia que a mãe havia morrido de saudade do marido e de remorso por ter roubado os sonhos da filha. Órfã aos 28 anos, sem família, sem dinheiro e com as mãos calejadas por uma década de trabalho pesado, Rosa pensou que nunca mais tocaria piano. Suas mãos não eram mais as de uma pianista, eram mãos de trabalhadora braçal. Mas o destino tinha outros planos. 3 meses após a noite que mudou sua vida na cobertura de Rodrigo Almeida Neto, Rosa estava em uma situação que jamais imaginou possível. A Fundação Severino Santos, batizada em homenagem a seu pai, havia se tornado realidade. Rodrigo não apenas cumpriu sua palavra, como investiu 50 milhões de reais no projeto inicial. A fundação ocupava um prédio inteiro no centro de São Paulo, com 20 salas de aula, 15 pianos de alta qualidade e uma equipe de 30 professores de música. Mas o mais impressionante era o programa de identificação de talentos que Rosa havia desenvolvido. Em vez de esperar que crianças talentosas aparecessem, a fundação enviava equipes para comunidades carentes, escolas públicas e até mesmo para as ruas, procurando ativamente por jovens com potencial musical. A primeira beneficiária foi exatamente quem Rosa havia prometido, Júlia Oliveira, de 15 anos, da cidade de Tiradentes. A menina que tocava violino em uma caixa de sapatos estava agora estudando com um dos melhores professores de cordas do país. Mas Rosa descobriu que havia dezenas de outras crianças como Júlia espalhadas pela cidade. Meninos que faziam bateria com latas vazias e tinham um ritmo melhor que bateristas profissionais. Meninas que cantavam nas ruas com vozes que rivalizavam com as melhores sopranos do mundo. O caso mais impressionante foi o de Miguel, um menino de 12 anos que vivia embaixo do viaduto do chá. Rosa o encontrou tocando flautas feitas de canos de PVC, executando composições próprias de complexidade impressionante. Como você aprendeu a compor? Perguntou Rosa na primeira vez que o ouviu. Não aprendi em lugar nenhum, respondeu Miguel. As músicas vêm na minha cabeça quando eu sonho. Aí eu acordo e toco elas. Rosa levou Miguel para tocar suas composições em um piano da fundação. O resultado deixou todos os professores boquiabertos. O menino morador de rua havia criado peças que mesclavam técnicas clássicas com elementos de música urbana, criando um estilo completamente novo e original. Em 6 meses de funcionamento, a Fundação Severino Santos havia identificado 127 talentos musicais excepcionais em comunidades carentes de São Paulo. Mais impressionante ainda,
23 desses jovens já haviam sido aceitos em conservatórios internacionais com bolsas integrais. Rodrigo Almeida Neto se tornou uma pessoa completamente diferente após conhecer Rosa. Ele começou a frequentar os concertos da Fundação, não para exibir status social, mas porque havia desenvolvido uma genuína apreciação pela música e pelo impacto transformador que ela podia ter na vida das pessoas. Rosa, disse ele durante um dos recitais da Fundação, você me ensinou que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas na capacidade de transformar vidas. Mas a maior transformação estava acontecendo com a própria Rosa. Após 25 anos longe dos palcos, ela havia voltado a tocar regularmente. Suas mãos, apesar das cicatrizes do trabalho pesado, haviam recuperado toda a destreza técnica. Mais que isso, sua música havia adquirido uma profundidade emocional que não possuía na juventude. Os anos de sofrimento, sacrifício e luta haviam dado às suas interpretações uma dimensão humana que tocava as pessoas de forma visceral. Rosa começou a se apresentar em concertos beneficentes para arrecadar fundos para a Fundação. Sua primeira apresentação oficial em 25 anos foi um recital no Teatro Municipal de São Paulo, tocando as mesmas peças de Bach que havia praticado com o pai na juventude. Quando ela subiu ao palco naquela noite, aos 42 anos, Rosa não era mais a menina prodígio que havia desaparecido do mundo musical. Era uma mulher que havia vivido, sofrido e encontrado na música não apenas um talento, mas uma missão de vida. A crítica foi unânime. Rosa Santos não toca piano. Ela canaliza a alma humana através das teclas. Um ano após a fundação da Fundação Severino Santos, Rosa recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era Dr. Alberto Mendes, o oncologista que havia cuidado de seu pai 25 anos antes. Rosa, preciso te ver urgentemente. Encontrei algo que você precisa saber sobre seu pai. Eles se encontraram no hospital onde Severino havia sido tratado. Dr. Mendes, agora aposentado, levou Rosa até um arquivo esquecido no subsolo do hospital. Depois que você e sua família pararam de vir aqui, eu continuei pesquisando os efeitos terapêuticos da música. Acabei descobrindo algumas coisas sobre o passado de seu pai que ele nunca contou para vocês. Dr. Mendes abriu uma pasta empoeirada. Severino Santos não era apenas um pianista talentoso, Rosa. Ele era muito mais do que isso. O primeiro documento era uma carta datada de 1975, escrita em francês. Rosa traduziu lentamente. Conservatório de Paris, Departamento de Musicoterapia Experimental. Professor Severino Santos aprovado para projeto pioneiro de pesquisas sobre os efeitos neurológicos da música em pacientes com doenças terminais. Rosa ergueu os olhos. Musicoterapia? Meu pai nunca mencionou isso. Dr. Mendes continuou. Tem mais. Muito mais. Os documentos seguintes revelaram que Severino havia passado 3 anos em Paris não apenas estudando piano, mas desenvolvendo técnicas revolucionárias de musicoterapia. Ele havia descoberto que certas combinações de acordes e progressões melódicas podiam ativar regiões específicas do cérebro responsáveis pela produção de endorfinas naturais. Seu pai, explicou Dr. Mendes, havia desenvolvido um método musical capaz de reduzir dor física em até 60% sem o uso de medicamentos. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Rosa, você sabe por que seu pai voltou da França em 1978. Ele sempre disse que sentia a falta do Brasil. Dr. Mendes balançou a cabeça. Não foi isso. Ele foi expulso. Rosa ficou em choque. Expulso? Por quê? As descobertas de seu pai eram revolucionárias demais. Se o método dele fosse amplamente adotado, poderia causar perdas bilionárias para a indústria farmacêutica. Ele recebeu ameaças de morte. Rosa. Forçaram ele a abandonar a pesquisa e voltar para o Brasil. Os documentos mostravam correspondências entre Severino e laboratórios farmacêuticos multinacionais.
Ofertas de milhões de dólares para que ele abandonasse a pesquisa. Ameaças veladas quando ele recusou. Seu pai continuou aplicando as técnicas de musicoterapia em segredo aqui no Brasil. Foi assim que conseguiu ajudar tantos pacientes no hospital onde você tocava. Mas ele nunca contou isso para vocês porque tinha medo que vocês fossem ameaçadas também. Rosa estava processando uma revelação que mudava completamente sua compreensão sobre a vida do pai. E tem mais uma coisa, disse Dr. Mendes, hesitante, sobre a morte dele. O que sobre a morte dele? Rosa, seu pai não morreu de câncer. O mundo de Rosa desabou novamente. Como assim? Dr. Mendes mostrou os exames médicos originais. Os últimos exames de seu pai mostravam que o tumor havia regredido completamente. O câncer estava em remissão total. Ele estava curado. Mas então, como ele morreu? Envenenamento por arsênico. Descobri isso anos depois, quando comecei a revisar casos antigos. Alguém estava adicionando arsênico às medicações dele durante os últimos meses de tratamento. Rosa caiu na cadeira, devastada. Meu pai foi assassinado. E eu sei quem fez isso. Dr. Alberto Mendes abriu outro arquivo, ainda mais antigo. Em 1999, eu era jovem e ingênuo. Não questionei a morte súbita de seu pai porque confiava no sistema. Mas 10 anos depois, comecei a notar um padrão perturbador. Os documentos mostravam uma lista de nomes, pesquisadores, médicos, terapeutas alternativos. Todos haviam morrido em circunstâncias suspeitas entre 1995 e 2005. Todos eles, explicou o Dr. Mendes, estavam desenvolvendo tratamentos não farmacológicos para dor crônica, acupuntura avançada, hipnoterapia e, no caso de seu pai, musicoterapia. Rosa folheou os papéis com mãos trêmulas. Quantas pessoas? 43 pesquisadores em 12 países diferentes, todos mortos de causas naturais pouco antes de publicarem descobertas revolucionárias. A dimensão da conspiração era aterrorizante. A indústria farmacêutica havia sistematicamente eliminado qualquer ameaça aos lucros bilionários dos medicamentos para a dor. Mas como você descobriu tudo isso? Dr. Mendes suspirou, porque eu era o próximo da lista. Ele mostrou uma série de fotografias. Seu carro com freios sabotados, sua casa sendo vigiada, cartas de ameaça anônimas. Em 2009, eu estava prestes a publicar um estudo baseado nas técnicas de seu pai. Provava que musicoterapia específica podia substituir opioides em 78% dos casos de dor crônica. 3 dias antes da publicação, sofri um acidente de carro que quase me matou. Rosa percebeu a cronologia. 2009 foi quando minha mãe morreu. Não foi coincidência, Rosa. Carmen sabia mais do que vocês imaginavam. Severino havia deixado com ela todas as pesquisas originais, todos os métodos desenvolvidos em Paris. Quando minha pesquisa foi sabotada, eles perceberam que alguém ainda tinha acesso ao trabalho original. Você está dizendo que minha mãe também foi assassinada. Fizeram parecer ataque cardíaco, mas os sintomas que você descreveu na época são consistentes com envenenamento por digitálico. Rosa estava em estado de choque. Seus pais não haviam morrido de causas naturais. Haviam sido assassinados para proteger os lucros de uma indústria sem escrúpulos. Por que você está me contando isso agora? Dr. Mendes encarou seriamente, porque eles descobriram sobre a Fundação Severino Santos. O sangue de Rosa gelou. O que? Rosa, você está aplicando exatamente as técnicas que seu pai desenvolveu. As crianças da Fundação não estão apenas aprendendo música, estão sendo curadas. Traumas, depressão, ansiedade, até mesmo dores físicas. Você está fazendo o que a indústria farmacêutica mais teme, provando que a música pode curar sem medicamentos.
Doutor Mendes mostrou reportagens recentes sobre a Fundação. Olha as manchetes. Fundação reverte casos de depressão infantil apenas com música. Crianças com TAA melhoram 90% após terapia musical. Jovens viciados em drogas se recuperam através do piano. Isso é bom, não é? Para a humanidade, sim. Para quem lucra bilhões vendendo antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos para crianças, é uma ameaça mortal. Dr. Mendes revelou então o motivo real do encontro. Rosa, você precisa desaparecer. Agora. Como assim? Ontem recebi uma ligação anônima. Me informaram que você sofrerá um acidente dentro de 48 horas. O mesmo tipo de acidente que matou seus pais. Rosa sentiu o mundo girar. Mas eu tenho as crianças da Fundação, o trabalho. E você tem também as pesquisas completas de seu pai. Ele escondeu tudo em um lugar que só você pode encontrar. Dr. Mendes entregou a Rosa uma partitura aparentemente comum. Seu pai me deu isso no último dia que conversamos. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria entregar para você quando você voltasse à música. Rosa examinou a partitura. Era uma composição original de Severino, intitulada Sinfonia da Cura. Mas havia algo estranho nas anotações. Não são apenas indicações musicais, murmurou Rosa. São coordenadas. As anotações marginais, quando interpretadas corretamente, formavam um mapa. Um mapa que levava a um local específico em Recife, a cidade natal da família Santos. Rosa, você precisa ir para lá antes que seja tarde demais. Recupere as pesquisas originais e desapareça. É a única forma de manter vivo o trabalho de seu pai. Naquela mesma noite, Rosa pegou o primeiro voo para Recife. Seguindo as coordenadas da partitura, chegou a uma casa abandonada no bairro da Boa Vista, a antiga residência da família Santos. A casa estava em ruínas, aparentemente vazia há décadas. Mas Rosa seguiu as indicações da partitura até o porão. Lá, atrás de uma parede falsa, encontrou o tesouro mais valioso que poderia imaginar. Eram 15 caixas repletas de documentos, pesquisas completas sobre musicoterapia, gravações de sessões terapêuticas, protocolos detalhados de tratamento e até mesmo composições específicas desenvolvidas para diferentes tipos de dor e trauma. Mas o mais impressionante eram os vídeos. Severino havia documentado secretamente centenas de sessões, onde música curava condições que a medicina tradicional considerava incuráveis. Um vídeo mostrava uma mulher com fibromialgia crônica sendo completamente curada após 6 semanas de musicoterapia específica. Outro documentava uma criança autista desenvolvendo habilidades sociais através de composições matemáticas precisas. O arquivo mais chocante era uma gravação do próprio Severino explicando suas descobertas. Se estas pesquisas chegarem às mãos certas, a humanidade terá acesso a curas que não custam nada além de tempo e dedicação. Música é a linguagem universal da cura. Cada frequência corresponde a uma emoção. Cada acorde ressoa com uma memória celular. Cada melodia pode reprogramar padrões neurológicos destrutivos. Rosa compreendeu que não estava apenas carregando pesquisas, estava carregando a possibilidade de revolucionar completamente o tratamento de saúde mental e física da humanidade. Mas então ela ouviu passos no andar de cima. Rosa ouviu vozes no andar superior. Eram pelo menos 3 homens, e eles claramente sabiam que ela estava ali. Ela tem que estar no porão, disse uma voz grave. As coordenadas levam para cá. Rosa percebeu que havia caído em uma armadilha. Dr. Mendes havia sido descoberto e agora eles sabiam exatamente onde ela estava. Mas Severino havia pensado em tudo. No fundo do porão, havia uma passagem secreta que levava ao sistema de esgotos da cidade. Rosa rapidamente colocou os documentos mais importantes em uma mochila impermeável e se preparou para fugir. Procurem em cada canto, gritou outra voz. Ela não pode sair daqui viva.
Rosa rastejou pela passagem estreita, carregando décadas de pesquisas que poderiam salvar milhões de vidas. A água fétida do esgoto chegava à sua cintura, mas ela continuou se movendo. Após 2 horas se arrastando pelos túneis subterrâneos, Rosa emergiu em uma área industrial abandonada nos arredores de Recife. Estava suja, exausta, mas livre. Ela ligou para Rodrigo Almeida Neto. Preciso da sua ajuda. E preciso agora. Rosa, o que aconteceu? Você desapareceu. Não posso explicar por telefone. Você tem um avião particular? Tenho. Por quê? Preciso sair do país. Esta noite. 6 horas depois, Rosa estava em um jato particular, voando para a Suíça. Rodrigo havia organizado tudo sem fazer perguntas, confiando completamente na mulher que havia transformado sua vida. Durante o voo, Rosa finalmente teve tempo para examinar completamente as pesquisas de seu pai. O que descobriu a deixou sem palavras. Severino não havia apenas desenvolvido técnicas de musicoterapia. Ele havia descoberto a base científica de como a música interage com o DNA humano. Certas frequências podiam literalmente ativar genes responsáveis pela autocura do organismo. Mas havia mais. Muito mais. As pesquisas incluíam uma lista de compositores clássicos que, inconscientemente, haviam usado essas frequências curativas em suas obras. Mozart, Bach, Chopin, todos eles haviam intuído padrões matemáticos que promoviam saúde física e mental. É por isso que música clássica sempre foi considerada elevada, murmurou Rosa, lendo as anotações do pai. Não é elitismo cultural. É ciência pura. Essas composições literalmente elevam a consciência humana e promovem cura celular. Mas a descoberta mais revolucionária estava na última caixa. Severino havia desenvolvido um protocolo musical capaz de curar vícios químicos em apenas 30 dias. Heroína, cocaína, álcool, qualquer dependência química poderia ser tratada através de composições específicas que reprogramavam os receptores neurológicos responsáveis pelo vício. Rosa compreendeu porque seu pai havia sido assassinado. Essas descobertas não apenas ameaçavam a indústria farmacêutica, ameaçavam toda a estrutura econômica baseada no sofrimento humano. Chegando à Suíça, Rosa se dirigiu imediatamente aos escritórios da Organização Mundial da Saúde em Genebra. Ela havia decidido que a única forma de proteger as descobertas de seu pai era tornando-as públicas mundialmente. Mas quando chegou ao prédio da OMS, recebeu uma surpresa que mudaria tudo mais uma vez. Dr. Alberto Mendes estava na recepção, esperando por ela. Rosa, graças a Deus você está bem. Dr. Mendes, como? Você me disse para fugir. Eu te disse para desaparecer por 48 horas. Tempo suficiente para organizarmos a maior exposição científica da história da medicina. Rosa ficou confusa. Não entendi. Dr. Mendes sorriu. Rosa, eu não estou sozinho nesta luta. Existe uma rede internacional de médicos, cientistas e pesquisadores que vem documentando os crimes da indústria farmacêutica há décadas, todos esperando pelo momento certo para agir. Momento certo. O momento em que alguém trouxesse evidências irrefutáveis, evidências como as pesquisas de seu pai. 1 ano depois daquela noite transformadora na cobertura de Rodrigo Almeida Neto, o mundo havia mudado de forma irreversível. As pesquisas de Severino Santos foram publicadas simultaneamente em 47 países, traduzidas para 23 idiomas e disponibilizadas gratuitamente na internet. A revelação foi tão impactante que foi chamada de a Revolução da Cura Musical. Hospitais ao redor do mundo começaram a implementar protocolos de musicoterapia baseados nas descobertas de Severino. Os resultados foram extraordinários. Redução de 70% no uso de analgésicos, 85% de melhora em casos de depressão e cura completa de vícios químicos em tempo recorde.
A indústria farmacêutica tentou suprimir as informações, mas era tarde demais. A verdade havia se espalhado como um vírus benéfico, impossível de conter. Rosa retornou ao Brasil como heroína nacional. A Fundação Severino Santos se expandiu para 15 países, salvando milhares de vidas através da música. Mas ela sabia que seu trabalho estava apenas começando. Rodrigo Almeida Neto, transformado pela experiência, se tornou o maior financiador de pesquisa em musicoterapia do mundo. Ele nunca mais humilhou ninguém e passou a usar sua fortuna exclusivamente para projetos que beneficiassem a humanidade. Quanto à promessa de casamento feita naquela noite de dezembro de 2023. Bem, essa é uma história que merece ser contada separadamente. Porque, às vezes, as zombarias mais cruéis se transformam nos destinos mais belos. E, às vezes, a música não apenas cura corpos, ela cura almas, corações e até mesmo bilionários arrogantes que aprendem que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pela conta bancária, mas pela capacidade de transformar a dor em beleza, sofrimento em sabedoria e humilhação em redenção. A última cena da nossa história aconteceu exatamente 2 anos após aquela noite fatídica. Rosa, agora é conhecida mundialmente como a maior especialista em musicoterapia do planeta, se apresentou mais uma vez no Teatro Municipal de São Paulo. Mas desta vez, ela não estava sozinha no palco. Ao seu lado estava Júlia, a menina que tocava violino em caixa de sapatos, agora a primeira violinista da Orquestra Sinfônica Jovem do Brasil. Estava Miguel, o compositor de 14 anos cujas sinfonias eram executadas nos melhores teatros da Europa. Estavam as 127 crianças que a Fundação havia transformado em músicos profissionais. E na primeira fila, aplaudindo com lágrimas nos olhos, estava Rodrigo Almeida Neto, não mais um bilionário arrogante, mas um homem que havia aprendido que riqueza verdadeira se mede na quantidade de vidas que conseguimos tocar. Porque, no final, todos nós somos apenas faxineiros da própria existência, limpando as sujeiras do passado e polindo os sonhos do futuro. E às vezes, só às vezes, se tivermos muita sorte, descobrimos que nossas mãos calejadas pelo trabalho ainda conseguem criar beleza, ainda conseguem tocar piano, ainda conseguem curar o mundo.